Olá, que bom ter a companhia de todos por aqui para mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa sabedoria milenar do estoicismo, que guarda um conceito, olha, verdadeiramente profundo, o amor fati, ou seja, amar o destino. A ideia aqui é desvendar como essa filosofia lá da antiguidade pode mudar, mas mudar radicalmente mesmo, a nossa forma de lidar com as intempéries e as loucuras da vida moderna. Para começar a nossa conversa, a gente precisa fazer uma reflexão que é meio incômoda, mas fundamental. Porque nós, seres humanos, lutamos o tempo todo contra a realidade. Pensa bem, por que a gente sofre tanto, mas tanto, por causa de um trem que atrasou, de um tempo fechado que estragou o fim de semana, ou de um erro que a gente cometeu lá atrás e não tem mais como mudar? Bom, a resposta para essas frustrações do dia a dia está exatamente na forma como a gente interpreta e tenta controlar o mundo ao nosso redor. Tem uma frase do filósofo Epicteto que mata essa charada de um jeito brilhante. Ele disse basicamente o seguinte: das coisas que existem no mundo, algumas estão no nosso poder e outras, bom, outras simplesmente não estão. Pode parecer uma constatação óbvia, né? Mas a verdade é que essa é a grande chave para a gente conseguir desemaranhar aquela nossa luta diária interminável e tão dolorosa com as realidades da vida. Aceitar essa divisão simples é o primeiríssimo passo para a gente encontrar alguma tranquilidade de verdade. Isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o paradoxo do controle. Para a gente entender melhor a raiz desse paradoxo, existe uma imagem mental muito legal chamada Triângulo da Felicidade Estoica. Ele ilustra de um jeito super claro como o nosso maior objetivo, que os estoicos chamam de eudaimonia, depende de alguns pilares. Para a gente ser feliz de verdade, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade, tentar viver com excelência e aqui está o pulo do gato. Focar única e exclusivamente naquilo que a gente tem como controlar. Ou seja, a nossa felicidade, aquele fluxo de vida leve e tranquilo, depende totalmente de a gente gastar nossa energia só com o que está na nossa mão, deixando para lá todas aquelas ansiedades que vêm de fora. Mas espera lá, porque eudaimonia não é só um estado de espírito passageiro ou um bom humor de sexta-feira. Ter uma vida fluida e feliz não quer dizer que o mundo lá fora vai ser perfeito e sem boletos para pagar. Na verdade, é uma harmonia interna que a gente alcança quando a gente finalmente para de se descabelar com eventos externos que não podemos controlar. É quando a gente passa a florescer trazendo as nossas ações de cada momento para uma harmonia com a nossa melhor versão. É prosperar através das nossas próprias escolhas diárias. O que nos puxa direto para o nosso próximo ponto, a ilusão do sofrimento. O autor Dan Milliman tem uma reflexão fantástica sobre isso. Ele lembra a gente de que o sofrimento, na verdade, é a nossa resistência psicológica ao que já está acontecendo. Claro, coisas externas podem machucar, podem causar dor física. Isso é negável. Mas aquele distúrbio interno, aquele sofrimento profundo que tira a nossa paz, esse vem todinho da nossa teimosia em resistir à realidade. Pensa comigo. Fica bufando de raiva com o trânsito, ou xingando a chuva, não vai fazer os carros andarem nem abrir o sol. O sofrimento acaba sendo uma escolha que a nossa própria mente faz quando bate o pé e não aceita as coisas como elas são. O ponto crucial de tudo isso é, ficar desejando que a realidade fosse diferente do que é tipo querer sair na mão com os deuses, não vai dar certo. Quando a gente exige que o mundo seja exatamente do jeitinho que a gente imaginou na nossa cabeça, a gente acaba misturando o que depende da gente com o que não depende. E aí, meus amigos, a gente entra numa batalha completamente inútil contra a própria realidade. É um desperdício de energia gigantesco que, no fim das contas, só serve para deixar a gente ressentido e amargo. E para ilustrar isso, vamos dar uma olhada na nossa terceira seção, o cão e a carroça. Essa é uma das metáforas estoicas mais famosas que existem. Imagina um cachorrinho amarrado numa carroça que está em movimento. Esse cachorrinho tem duas opções claras. Ele pode simplesmente aceitar que ele não está no controle da direção, correr de boa ali do lado da carroça, curtir a paisagem e aproveitar a viagem. Ou ele pode empacar. Ele pode resistir teimosamente e se recusar a dar um passo. O que vai acontecer? A carroça não vai parar para ele. Ele vai acabar sendo arrastado pela poeira, se ralando todo e sofrendo no processo. A jornada vai acontecer de qualquer jeito. A única escolha real que ele tem é sobre como ele vai viver essa jornada. O grande Sêneca resumiu essa dinâmica com uma frase cirúrgica. O destino conduz os dispostos e arrasta os relutantes. E é muito importante a gente entender que essa visão estoica sobre o momento presente não é jogar toalha, não é uma resignação passiva e triste da vida. Muito pelo contrário, é sobre ter a proatividade de escolher caminhar voluntariamente. Quando a gente aceita o que acontece de braços abertos, a gente evita de ser arrastado pela vida contra a nossa vontade.
Legal. Mas e no dia a dia? Vamos para a nossa quarta parte. Amor-fatia na prática. Uma das ferramentas mais geniais que o estoicismo nos dá é a chamada cláusula de reserva. É basicamente um troque para a gente embutir o amor fati no nosso planejamento diário. Em vez de a gente dar as coisas como 100% certas, a gente adiciona uma condiçãozinha. Por exemplo, eu vou navegar pelo oceano se nada me impedir. Ou, eu vou para a academia na segunda e na quinta, se o destino permitir. Isso é incrível porque deixa a gente agir com total confiança e dedicação, mas ao mesmo tempo já nos desapega daqueles resultados que estão fora da nossa alçada. É quase como um escudo protetor contra aquelas frustrações que paralisam a gente. Além disso, a gente precisa lembrar que existe um espacinho, uma brecha essencial na nossa mente entre o que acontece com a gente, o estímulo, e a nossa resposta a isso. Se a gente se deixa levar pela emoção logo no primeiro milésimo segundo, a gente reage no modo automático, quase de forma cega. Mas se a gente respira fundo e dá um passo atrás, percebendo aquela primeira impressão, dando uma pausa para avaliar a situação com clareza, aí sim a gente retoma o poder de escolher a melhor resposta. Isso é o que garante que a gente vai fluir junto com a realidade, em vez de ficar batendo de frente com ela, cheio de raiva ou medo. Quando a gente adota essa mentalidade, a gente chega num dos pensamentos mais poderosos do imperador Marco Aurélio. Ele dizia que o que está no caminho torna-se o caminho. Olha que virada de chave sensacional, o amor fati pede da gente muito mais do que só ficar tolerando as rasteiras do destino. Ele exige que a gente olhe para cada pedra no sapato, cada obstáculo e entenda que aquilo é, na verdade, a matéria-prima perfeita para a gente treinar o nosso caráter, ficar mais forte e seguir em frente. O obstáculo não está atrapalhando, ele é o próprio combustível. E para provar que isso funciona fora da teoria, vamos entrar na nossa quinta parte, o fogo de Edison. Essa história é fascinante. Quando um incêndio gigantesco simplesmente devastou a fábrica do Thomas Edison, queimando até as cinzas o trabalho de uma vida inteira, sabe o que ele fez? Ele não sentou na calçada para chorar as pitangas. Ele olhou para o fogo e aceitou aquilo como parte do destino, entendendo na mesma hora que choramingar não ia mudar o passado. E o mais absurdo dessa história, na manhã seguinte, com tudo ainda cheirando a fumaça, ele já estava de pé começando a reconstruir tudo do absoluto zero. Ele não só aceitou a tragédia, ele abraçou o caos e transformou aquilo em pura ação. E a gente vê esse mesmo padrão lá no passado com Zeno de Cítio, o próprio fundador do estoicismo. Ele soltou a seguinte frase depois de perder absolutamente todos os seus bens num naufrágio. Fiz uma viagem próspera quando sofri um naufrágio. Foi justamente por causa desse desastre total que ele acabou esbarrando na filosofia e criando o estoicismo. Então, seja no naufrágio do Zeno ou no incêndio do Edison, essas histórias são a prova viva de que as maiores catástrofes podem acabar sendo os grandes catalisadores das nossas vidas. Tudo depende de a gente escolher abraçar o que aconteceu em vez de ficar lutando contra um passado que já passou. Então, para amarrar tudo o que a gente conversou hoje, a nossa missão é manter o foco sempre naquilo que está sob o nosso controle, que são as nossas próprias ações, os nossos valores e como a gente julga as coisas. O resto, a gente aceita com serenidade conforme vai acontecendo. E num nível ainda mais alto de maturidade, a gente escolhe amar, com paixão mesmo, o destino que nos é entregue, seja ele qual for. Para fechar nossa análise de hoje, eu queria deixar uma provocação para ficar martelando na nossa cabeça. Qual é o incêndio ou a grande crise atual que a gente está resistindo e gastando energia à toa tentando combater na nossa vida hoje? Como é que a gente pode, a partir de agora, parar de resistir e usar esse exato obstáculo como a lenha que faltava para reconstruir a nossa vida de um jeito muito mais forte? Fica aí a reflexão. Muito obrigada a todos que nos acompanharam em mais essa jornada de conhecimento e até a próxima.